aplaude o Senhor? Paz do Senhor a todos. Peace of the Lord for everybody. Usa aí. A presença de Deus aqui é maravilhosa. The presence of the Lord over here is wonderful. Eu estava no meu lugar ali, eu estava falando para Deus que eu poderia ficar sentado ali. I was in my place and I said to the Lord, I could stay here in my place. O Rosa podia continuar pregando, The Hobson could keep on preaching, mas aprove Deus que fosse assim. but it was the willing of God to be like this. Vamos à palavra de Deus. Let's go to the Word of God. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém. A primeira coisa que você precisa saber a respeito desse texto The first thing that you should know on the matters of this text é que Deus é completamente soberano e fiel. is that God is completely sovereign and faithful. Nada na nossa vida espiritual foge do controle de Deus. Nothing in our spiritual life runs away from God. Ele tem tudo, absolutamente tudo em suas mãos. He has everything, absolutely everything in His hands. E aqui, no verso 1, nós vemos que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. And here in the verse 1, we see that Jesus was led to the desert by the Spirit. Quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. The one who led Jesus to the desert was the Holy Spirit. E a gente sempre procura entender a soberania de Deus. And we always try to understand the sovereignty of the Lord. Durante a história da humanidade, os homens sempre tentaram entender a Deus. Throughout the story of the mankind, man was always trying to understand God. Hoje nós vemos pessoas questionando a Deus. Today we see people questioning God. Por que tanta fome? Why so many famine? So much famine? Por que tanto desastre? Why so much disaster? Por que tantos problemas? Why so much troubles? Por que de tudo isso acontecendo? Why all of this happening? Mas a verdade é que para nós cristãos, But the truth is that for us Christians, nada está fora do controle de Deus. nothing is out of God's control. Ele tem um propósito para cada coisa na nossa vida. He has a purpose for everything in our lives. Talvez você poderia olhar para esse texto e dizer: o Espírito Santo conduzindo Jesus ao deserto? Maybe you might look at this verse and wonder, the Holy Spirit led Jesus to the desert. Mas é assim que Deus faz na nossa vida. But that's how God does in our lives. Se você for ver, If you realize, quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito para ser tentado pelo diabo. the one who led God to the desert to be tempted was the Spirit. E é esse que é o ponto. And this is Verso the point. Pro próximo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus estava no deserto por um propósito. Jesus was in the wilderness for a purpose. Ele sempre tem um propósito na nossa vida. He always has a purpose in our lives. Nada, absolutamente nada das coisas espirituais na nossa vida acontecem por acaso. Nothing in our spiritual life happens in vain. É por isso que Jesus foi levado pelo Espírito. That's why God was led by the Spirit. E a Bíblia relata que ele foi para o deserto para jejuar And the Bible says that he went to the desert to fast e para ser tentado pelo diabo. and also be tempted by the devil. Mas a Bíblia relata esse jejum em apenas um verso. But the Bible speaks about this fast only in one verse. Mas não foi bem assim que aconteceu. But it wasn't really like that happened. Porque se você for considerar 40 dias e 40 noites, são muito tempo. Because if you consider 40 days and 40 nights, it is a long time. Quando Deus falava comigo a respeito dessa palavra, When God was speaking to me about this word, eu parei para analisar esse texto e por muitas vezes eu já tinha lido. I stopped to analyze this verse, and I had read this verse several times. Mas eu nunca tinha percebido a profundidade da batalha espiritual que havia por trás disso. But I had never realized the depth of this verse about the spiritual battle that happened here. No anterior.
No anterior. Aí. No capítulo 3, Jesus acabava de ser batizado por João Batista. In the chapter 3 of Matthew, Jesus had just been baptized by John the Baptist. João Batista batiza ele agora, e João Batista vê uma pomba vindo sobre ele. So John Baptist, he baptized Jesus, and he saw a dove coming upon him. E logo após, no verso 17, And on the verse 17, uma voz dos céus dizia: a voice from the heaven says, Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Jesus estava no deserto por um propósito. Jesus was in the wilderness for a purpose. Talvez você foi chamado para ser um pastor. Maybe you were called to be a pastor. Talvez você foi chamado para pregar. Maybe you were called to preach. Talvez você foi chamado para evangelizar. Maybe you were called to evangelize. E eu quero te dizer algo. I want to tell you something. Se você tem vivido dias difíceis, If you have lived hard days, não desista do propósito de Deus. don't give up on the purpose of God. Jesus no deserto Jesus in the wilderness, sofreu muito. he served a lot. Você consegue imaginar 40 dias e 40 noites no deserto, Can you imagine you 40 days and 40 nights in the desert, jejuando? fasting? Muita. Eu parei para pensar sobre esse texto I stopped to think about these verses. e eu comecei a ver o tamanho do sofrimento desse homem. And I started to see the greatness of the suffering of this man. Todo mundo aqui sabe que o deserto durante o dia tem temperaturas muito altas. Everybody here knows that in the desert during the day, the temperature is very high. E durante a noite, dependendo da estação do ano, as temperaturas são muito congelantes. And during the night, depending on the season of the year, the temperature is very low. O deserto é um lugar de solidão. The desert is a place of loneliness. Jesus estava no deserto por 40 dias e 40 noites jejuando. Jesus was in the desert for 40 days and 40 nights fasting. E você sabe por quê? And do you know why? Porque havia um propósito por trás disso. Because there was a purpose behind this. A cruz do Calvário estava por trás disso. The cross of Calvary was behind this. Jesus recém tinha iniciado o seu ministério, Jesus had just begun his ministry. tinha sido batizado por João Batista. He had been baptized by John the Baptist. Deus atesta e afirma que ele é o verdadeiro Messias, God tested him and declared that he is the real Messiah. porque naquela época havia muitos falsos cristos. Because in that time there were so many fake Christs. Muitos homens e mulheres se levantaram dizendo ser o Messias. Many men and women were saying that they were Christ. Mas Deus agora estava dizendo: este que está na sua frente, João Batista. But now God is saying this, the one who is in front of you, John. Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Jesus provavelmente teve muita fome. Jesus probably was really hungry. A sua pele provavelmente deve ter se queimado com o sol. His skin was probably burnt with the sun. A sua cabeça devia ter dores horríveis, e quem jejua aqui sabe disso. You might have had like really great headaches, because those who fast here know about it. O corpo dele deveria estar doendo muito de cansaço. His body might have been like in pain because of the tiredness. Mas você sabe por que ele estava lá? But you know why he was there? Porque ele via você. Because he was seeing you. Ele via a cruz. He was seeing the cross. É por isso que ele não desistiu. That's why he didn't give up. E eu quero mencionar somente dos pontos da tentação do diabo. And I want to mention one of the points of the devil's temptation, Que no verso 3 diz assim: which in the verse 3 it says, E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Amém. Tudo que esse homem agora queria era um prato de comida. everything that this man wanted was a dish full of food or a meal. Depois de todo o sofrimento e toda a angústia que ele passou naquele deserto, After all the suffering and distress that he had in the desert, tudo que ele queria era comer algo. everything that he wanted was to eat something. Ele estava cansado, fadigado, He was tired, he was weary, e o diabo sabia o que a sua carne precisava. and the devil knew what his flesh would like. Não brinque com as coisas espirituais.
Don't play with spiritual things. O diabo sempre nos observa e ele sabe as nossas fraquezas. Devil always watches us and he knows our weaknesses. Eu tenho certeza que Satanás observou Jesus durante todos esses dias. I have the assurance that the enemy, the devil, was watching Jesus throughout these days. E a primeira coisa que ele ofereceu foi para que Jesus transformasse pedras em pães. And the first thing that he offered was Jesus to transform stones into breads. Mas ele responde no verso 4. But he replies in the verse 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Amém. Jesus aqui sabia que Deus tinha uma palavra na vida dele. Jesus here, he knew that God had a word for his life. Quando ele foi batizado, Deus afirmou que amava ele e que ele era o filho em quem Deus tinha prazer. When he was baptized, God affirmed that he was the son that he loved and that he was well pleased on him. Em outras palavras, ele estava dizendo para o diabo: In other words, he was saying to the devil, ainda que eu esteja com fome, even though I am hungry, ainda que eu esteja cansado, even yet I am tired, ainda que eu esteja com dores, yet I have pains, eu não abrirei mão do propósito de Deus. I will not give up on the purpose of God. Tudo que o diabo queria é que ele parasse nesse exato momento. Everything that devil wanted was him to stop in that moment. O diabo sabia que se ele não fosse até a cruz, a humanidade não teria salvação. The devil knew that if he didn't go to the cross, the humanity would not have salvation. O diabo estava de todas as maneiras tentando pará-lo, The devil was in all ways trying to stop him. mas ele estava dizendo para Satanás: But he was saying to Satan, eu não vivo das coisas que saciam a minha carne. I don't live by the things that satisfy my flesh. Eu vivo da palavra de Deus na minha vida. I live by the word of God in my life. E a palavra de Deus é que ele me ama, Satanás. And the word of God is that he loves me. Ele tem prazer em mim. He is pleased on me. Ainda que eu pegasse essas pedras e transformasse em pães, Yet I take these stones and become them into breads. me satisfaria momentaneamente, They would satisfy me for a moment, mas não pela eternidade. but not for the eternity. Só tem uma coisa que me satisfaz pela eternidade, There is only one thing that satisfies me for the eternity. e isso é provar a palavra de Deus, a And fonte que não this tem is fim. to taste the word of God, the fountain of life. Se você tem enfrentado problemas como esse, If you have faced troubles like this one, talvez Deus te chamou para ser um pregador. maybe God has called you to be a preacher Talvez Deus te chamou para ministrar o louvor. or to minister the worship. Talvez Deus tenha te chamado para ser um evangelista. Maybe God has called you to be an evangelist. E muitas coisas têm vindo contra a sua vida. And many things have come against your life. Nós sabemos que viver aqui não é fácil. We know that living here is not easy. Talvez Satanás tenha te oferecido coisas, Maybe Satan has offered you things, mas não aceite isso. but don't accept these things. Lembre do propósito dele. Remember his purpose. Ele te chamou por um propósito específico. He has called you for a specific purpose. Você tem uma obra aqui nessa terra. You have a work in this earth. Você tem dons especiais para o avanço do reino aqui. You have special gifts for the advance of the kingdom over here. Não abra mão das coisas espirituais por desejo da carne. Don't give up on spiritual things for the flesh things. Jesus tinha tudo para desistir, God had everything to give up, mas havia coisas muito maiores por trás disso. but there were greater things behind this. Ele sabia que se ele desistisse naquele momento, He knew that if he had given up at that moment, uma humanidade inteira ficaria sem salvação. the whole humanity would not have salvation. Há muitas pessoas ao teu redor que te observam. There are many people around you that watch you. Cuide com a sua vida espiritual. Be careful with your spiritual life. Há pessoas que se espelham em você. There are people that they see you as an example. Se você falhar, se você cair, If you fail, if you fall, pessoas ao seu redor também cairão. people around you will also fail and fall. Não brinque com as coisas espirituais. Don't play with spiritual things. Esse era
era uma parte do início do ministério de Jesus. This was a part of the beginning of the ministry of Jesus. A Bíblia não fala da sua infância e nem da sua adolescência, The Bible doesn't speak about his childhood or when he was a teenager. mas com o passar dos anos, But across the years, o propósito que ele tinha estava se cumprindo. the purpose that he had was getting fulfilled. Ele fez muitos milagres nessa terra, He worked many miracles in this earth. ele expulsou demônios, He cast out demons. ele instruiu os seus discípulos. He instructed his disciples. E agora no capítulo 26 de Mateus, And now the chapter 26 in Matthew, é uma sexta-feira à noite, it is a Friday night, por volta de meia-noite. around 12. Jesus está no Getsemane orando com os discípulos, Jesus is in the Gethsemane praying with his disciples. e Judas está vindo com os soldados. And Judas is coming with the soldiers. Ele se levanta, And he got up. ele se encontra com os soldados e com Judas, He came across with Judah and his soldiers. e o acordo pela traição era que Judas iria beijar o homem a quem eles deviam pegar. And the combination was that Judah would kiss the person that they would seize. Judas sobe, So Judah got up encontra Jesus and he met Jesus. e ele o beija, And he kissed him como um sinal de traição. as a sign of betrayal. E aqui Jesus começa mais uma vez uma batalha de sofrimento. And now Jesus starts a new battle of suffering. No início do seu ministério, ele sofreu indo ao deserto, At the beginning of his ministry, he suffered in the desert. e agora mais uma vez ele começa a sofrer de novo. And now, once again, he started suffering again. Um pouco antes dele encontrar Judas, a Bíblia fala que ele suou sangue. Once before that he met Judah, the Bible says that he sweat blood. E ele suou não porque ele tinha medo da cruz, ele suou porque o peso do pecado estava sobre ele. And he sweated blood, not because he was afraid of the cross, but because the weight of sin was upon him. E agora os soldados o prendem, o atam And now the soldiers seize him e o levam para a corte. and bring him to the court. Os discípulos fugiram, deixaram ele sozinho. And disciple fled and let him alone. E na corte agora ele vai passar por uma etapa do julgamento. And in the court he's going to face a judgment part. E ali mais uma vez começa a tortura. And there once again starts the torture. Eles começam a socar no rosto dele. They start to punch him on the face. Eles começam a zombar dele. They start mocking him. Eles começam a brincar com ele. They start to scorn him. E ali And in there the moment ele estava sofrendo de novo por nós. he was suffering again for us. Depois da corte, são mais ou menos 2 horas da manhã, ele é levado para a casa de Caifás. After the court, it's about 2 in the morning, and he's took to Caiaphas' house. Lá ele passa por mais uma parte do julgamento. And there he faces another part of the judgment, É considerado culpado. and he is considered guilty. E eles começam a cuspir nele. And they start to spit on him. Eles começam a torturar ele. They start to torture him. E eles começam a bater nele mais e mais. And they start to beat on him even more and more. Depois da casa de Caifás, são por volta de 5 horas da manhã, ele é levado para o Sinédrio. And after that he was in Caiaphas' house, he is took to no, Synedrium, I don't know. Alguém sabe Synedrium em inglês? Synedrium. Aleluia. Sanhedrin. Amen. Amen.
Lá eles consideram culpado mais uma vez. And there he's considered guilty once again. E ele é levado para Pilatos. And then he is taken to Pilates. Ele é interrogado por Pilatos. And he is questioned by him. E depois de ser interrogado por Pilatos, como de comum na Páscoa, And after that, as it is usual in the Easter, ele soltava um dos prisioneiros. they would set free one of the prisoners. E a população de lá escolheu que Barrabás fosse solto e ele ficasse. And the population decided that Barabbas would be free and that he would be crucified. E ali começa o caminho até a crucificação. And there it started the way to the crucifixion. Ele agora é torturado mais um pouco. He is now a little bit more tortured. Ele está sofrendo, He is suffering. machucado. He's being hurt. E agora eles colocam o peso daquela cruz sobre ele. And now they put the weight on that crown on him. E no caminho para a crucificação, eu acredito que eles o batiam mais ainda. And I believe that during the way to the cross, they were even beat him more. E ali ele está indo para o Monte Caveira, para o Monte da Crucificação. And now he's being led to the mount of the crucifixion Por nós. for us. Hoje, não se sabe o dia certo, mas hoje é um dia muito especial. We don't know the right date, but today is a very special date. Possivelmente hoje Jesus morreu durante a parte da manhã. Possibly today Jesus had died in the morning time. E agora ele chega no Monte da Crucificação. And now he got to the crucifixion mount. E os soldados terminam com aquilo que eles começaram. And the soldiers finished with what they had begun. Eles o colocam naquele madeiro. They put him on the cross. Eles o martelam naquele madeiro. And they hammered him on the cross. E ele está ali agonizando até a morte. And there he is mourning to the death. O seu corpo está perfurado, And his body is pierced porque ele foi açoitado pelos azorragues. because he was whipped by the people. Ele estava sangrando He was bleeding. e ele estava com muitas dores de novo. And he had he was with so much pain again. E tudo isso que ele passou foi por mim e por você. And everything that he went through was for me and you. Hoje é um dia muito especial para lembrar do Mestre. Today is a very special day to remember of our Master. Ele começou o seu ministério sofrendo e terminou sofrendo. He began his ministry suffering and he finished it suffering. E foi por você e por mim que ele fez isso. And it was because of you and me that he did this. Foi para nossa salvação que ele fez isso. It was for our salvation that he did this. Ele não simplesmente se entregou lá em vão, He didn't surrender himself in vain. mas Deus tinha um propósito por trás de tudo isso. But God had a purpose behind this. Nós éramos escravos de Satanás. We were Satan's slaves. Nós estávamos presos pelo pecado. We were held by sin. Mas naquela cruz ele nos libertou. But in that cross, he set us free. Satanás não tem mais poder sobre a nossa vida. Satan has no longer power over Nós us. somos livres por Jesus. We are free through Jesus. Ele sofreu, ele apanhou. He suffered, he was beaten. A Bíblia relata rapidamente, mas o sofrimento durou muito tempo. The Bible says about it that short way, but he suffered for a long time. Eu queria te pedir para baixar a sua cabeça I would like you to bow down your head e pense a respeito da sua vida espiritual e pense a respeito da vida de Jesus. and think about your spiritual life and about Jesus' life. O que você tem feito da sua vida espiritual? What have you done with your spiritual life? O que você tem feito por esse sacrifício? What have you done for this sacrifice? Você tem sido realmente o cristão que você deveria ser? Have you been really the Christian that you should be?
Ele se entregou naquele madeiro. He had surrendered himself in that cross. E ninguém poderia pagar esse preço. And nobody was able to pay this price. Só Ele poderia pagar o preço. Only him could pay this price. Ele pagou o preço por nós. And he paid that price for us. Ele nos libertou. And he set us free. Você tem vida eterna hoje. You have eternal life today. Satanás não tem mais poder sobre você. Satan has no power over you no longer. Você é livre. You are free. Porque Jesus te libertou. Because Jesus has set you free. Ele te tirou da escravidão. He has taken you away from slavery. Por todo esse tempo, por toda a vida dele, Through all this time, through all his life, por todo o seu sofrimento, for all his suffering, pense sobre a sua vida. think about your life. O que você tem feito por ele? What have you done for him? O que você tem feito com os propósitos que ele colocou em suas mãos? What have you done with the purpose that he has placed in your hands? Eu queria te dizer I'd like to tell you, para que você não desista dos seus propósitos. for you not to give up on his purpose in your life. Se o diabo tem te tentado, If the devil has tempted you, se ele tem te dito para você desistir, he has said to you to give up. se ele tem te dito que é muito difícil, que você precisa parar, If he has said to you that it's very hard, that you should stop. diga a ele que você não vive pelo que ele disse. Tell him that you don't live by what he says. Diga a ele que você não vive pelo que ele pensa de você. Tell him that you don't live by what he thinks on your right of you. Porque Deus tem uma palavra sobre a sua vida. Because God has a word upon your life. E a palavra é João 3,16. And the word is John 3:16. Porque Deus amou o mundo. Because God so loves the world Ele entregou o seu Filho unigênito that he gave his begotten one son para morrer por todo aquele que nele crê. to die for those who believe in him. Não pereça, mas tenha vida eterna. For those who not perish but have eternal life. Você tem vida eterna. You have eternal life. Não deixe que o diabo te escravize no pecado. Don't let God hold you in the sin. Não deixe que o diabo te amarre no pecado. Don't let the devil tie you in sin. Você tem uma palavra sobre você. You have a word on your regard. Não desista dos propósitos de Deus. Don't give up on God's purpose. Não abra mão da igreja. Don't give up on the church. Nós precisamos de comunhão. We need fellowship. Nós precisamos de um ao outro. We need one another. Se você tem pensado em desistir, não pense nisso. If you haven't thought about giving up, don't think like this. Repreenda Satanás Rebuke Satan e diga a ele que você tem um Salvador, and tell him that you have a Savior que o teu Salvador te ama. and that your Savior loves you. Amém. Amém. Amen. Keep your heads bowed. Mantenha sua cabeça abaixada. I'd like to pray for you. Se você gostou desse vídeo, nos siga em nossas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Clique em gostei e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ser alcançadas com essa palavra. Deus te abençoe.